Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, hoje para nós é um dia muito especial, neste domingo de Pentecoste. É um dia na qual estamos celebrando a solenidade, a vinda do Espírito Santo sobre nós. E eu quero neste momento partilhar com você alguns pontos importantes deste dia, desta liturgia, tão quanto é importante para a vida cristã, para a vida do cristão, daquele que é batizado e batizada, daquele que quer se inserir na vida da comunidade, que quer fazer parte, que quer agregar-se a esse projeto do reino de Deus. É um projeto bonito, é um projeto que dá ânimo e que faz a grande motivação seguirmos em frente, anunciando e falando de Cristo, porque não é nós humanamente falando, mas é o Espírito Santo falando em nós, dando testemunha da sua vida, de como ele viveu, de como ele anunciou o seu reino de amor, de paz, de justiça e de fraternidade, um reino de misericórdia e de compaixão para com aqueles e aquelas que estavam à margem da sociedade. Por que não dizer até pessoas que eram consideradas a escória da sociedade e do mundo? Deus vem por meio do seu Filho resgatar e devolver a esses filhos e filhas amados e amadas a dignidade de serem filhos amados e amadas por Deus. É um amor infinito de Deus que Ele tem para com cada um de nós, que deu o seu próprio Filho, morrendo na cruz, para assim nos redimir, nos salvar, nos tirar de todo o pecado e nos dar a graça de vivermos uma vida eterna no Senhor, com Ele, por Ele e para sempre. Então, nesse momento, eu quero partilhar alguns pontos. Primeiro, o tema central. Esse tema central quero trazer para você. A igreja vive no Espírito de Cristo. Como que a igreja vive no Espírito de Cristo? A solenidade de Pentecoste, celebrada hoje, neste dia, no mundo inteiro, é um acontecimento capital para a igreja. A sua apresentação ao mundo, o nascimento oficial com o batismo no Espírito. Contemplando a Páscoa, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na atividade dos discípulos. O início da expansão da igreja e o princípio da sua fecundidade, ela se renova misteriosamente hoje para cada um de nós. Como em todo o princípio, como em toda a assembleia eucarística e sacramental, reunidas ali na missa, na Eucaristia, todos ali reunidos para receber o Espírito Santo. De múltiplas formas, na vida das pessoas e dos grupos, até o fim dos tempos. Meu amado, minha amada, a plenitude do Espírito é característica dos tempos messiânicos, preparados pela secreta atividade do Espírito de Deus, que falou por meio dos profetas e inspira em todos os tempos os atos da bondade, justiça e religiosidade dos homens, até que encontre em Cristo seu sentido definitivo.
A gente pode olhar lá nos documentos da igreja, que está muito claro no magistério da igreja, no ensinamento, nos compêndios da igreja, a gente vai ver essa expressão. Um outro tema, sobre tema que a gente pode trazer, um outro ponto, é o espírito da aliança universal e definitiva. Essa é uma característica também do Espírito Santo, o espírito da aliança universal e definitiva. Bom, não se pode deixar de ligar o acontecimento do Monte Sinai, com o de Jerusalém. Não se pode deixar de ligar. A Assembleia das 12 tribos corresponde à dos apóstolos em Israel. Fogo e vento manifestam a presença do Deus vivo, o fogo e o vento. É dada a lei da aliança, é dada a lei da aliança, a lei da liberdade que qualifica os filhos de Deus. A aliança não mais limitada a um povo escolhido para dar a conhecer o verdadeiro Deus. É aberta a todos os povos e a todas as raças, não mais caracterizada por sinal na carne, como era no antigo, a circuncisão. Ela é espiritual nesse momento. Ela se exprime pela fé e o batismo. Também do desejo. Por que falo do desejo? Porque eu preciso já ter a vontade, eu quero participar desse corpo místico da igreja, eu quero participar porque é Cristo que se revela e se manifesta por meio do seu Espírito, e eu tenho o desejo de me inserir, e uma forma e a porta de entrada na vida ministerial da igreja, da caminhada, é o batismo. Uma vez você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a tornar-se também missionário, missionária, discípulos e discípulas, a pregar, a anunciar, a falar do reino de Deus em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias. Em qualquer canto, repito, em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que possa estar ou enfrentar na vida. Ou seja, é no batismo que nós nos tornamos, pela ação do Espírito Santo, missionários e missionárias, discípulos e discípulas de Jesus, para falar dele, por meio do Espírito Santo, testemunhar a ressurreição. Cristo viveu entre nós, partilhou entre nós, sentiu as nossas dores, o meu sofrimento, o seu sofrimento, as nossas dores. Viveu no meio de nós como nós. E nesse viver como nós, e sentir como nós, e passar como nós, ele percebeu também o quanto que esse humano muitas vezes é contraditório. Esse nós, esse humano que somos nós, somos muitas vezes contraditórios. Paramos aqui, fazemos um parêntese, vejamos bem. No dia do domingo de Ramos, todos estavam muito alegres e satisfeitos, querendo proclamar Jesus Rei, e ali acolhendo com ramos e palmeiras, estendendo as vestes, colocando no caminho e saudando: viva o nosso Rei, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas também fomos capazes de, no dia seguinte, a condená-lo à cruz, a de fazermos escolhas diferentes, erradas que fizemos. E nós continuamos ainda nos tempos atuais a fazer escolhas erradas, que foi, por exemplo, a escolher que Barrabás fosse solto e Jesus fosse condenado. Ou seja, um inocente fosse à cruz, crucificado, e um culpado, que era culpado, fosse inocentado.
Então veja essa concepção contraditória. Mas é nesse contraditório, é nessa humanidade que Cristo viveu, sentiu e mesmo assim foi cheio de misericórdia. Foi misericordioso até o fim e continua sendo para com todos nós. Tanto continua sendo que a igreja nesses dias celebrou a ascensão do Senhor, foi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e envia para a humanidade, para todos nós, o Espírito Santo, porque ele fala que não nos deixará órfãos. Então o Espírito Santo, a partir de agora, dará testemunho da sua presença até os fins dos tempos. Então, veja que maravilha essa manifestação do Espírito. Então, o Espírito da aliança universal e definitiva é o Espírito de Deus. Esse Espírito que nós, hoje, a igreja, está celebrando e clamando. Vem, Espírito Santo. Então, repito, não mais renovada por homens mortais no decorrer da história, ela é fundada sobre Cristo, que permanece eternamente. E precisamente por ser espiritual e definitiva. Sua encarnação atual na igreja do nosso tempo, com suas instituições e nas diversas igrejas esparsas por toda a terra, com suas peculiaridades, tem valor sacramental. Valor sacramental, isto é, traz verdadeiramente a salvação. É nessa igreja, é com a igreja, é com ela que Deus se manifesta no meio de nós. Mas também relativo e caduco. O que é isso? O que eu vou explicar? É preciso, pois, não considerar absoluto e definitivo algo que não seja próprio do Espírito, realidade profunda e de tudo que constitui a vida da igreja no tempo. Ações sacramentais, hierarquia, ministérios e carisma, templos e lugares. Podem se reler, a gente aqui pode se reler diversos textos do concílio a propósito do pluralismo na vida da igreja, da tradução da mensagem cristã nas diversas culturas, da adaptação litúrgica, da variedade de expressões litúrgicas. Um outro ponto também que quero trazer, o espírito da fidelidade e da coragem. Então o Espírito Santo é o espírito da aliança universal e definitiva, e o espírito também da fidelidade e da coragem. O batismo no Espírito ilumina a comunidade dos amigos de Cristo sobre o seu mistério de Messias. O Senhor e filhos de Deus, faz com que compreendam sua ressurreição com a plenificação dos planos da salvação de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todo o mundo, não só para aquele povo escolhido da aliança, mas para agora é uma aliança que abrange a toda a humanidade, ou melhor, todo aquele e aquela que se abre à ação do Espírito Santo. Todo aquele e aquela que se abre à ação do Espírito Santo e aceita em Jesus, como ele antes de subir diz, todos aqueles que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses serão salvos, né? Porque é nesses
esses que aceitam o projeto da salvação. Então, a toda a humanidade, foi para todos. Continuo ainda. Dentro dessa realidade, então, nessa planificação dos planos da salvação de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todo mundo, leva a anunciá-lo em todas as línguas e circunstâncias, sem temer perseguições nem a morte, porque o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo impulsa, o Espírito Santo incentiva, o Espírito Santo aconselha, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo assim nos dá a coragem e a força de podermos anunciar o reino de Deus. Como os apóstolos, os mártires e todos os cristãos que ouviram profundamente a voz do Espírito de Cristo. Repito, como os apóstolos, os mártires e todos os cristãos que ouviram profundamente a voz do Espírito de Cristo, tornam-se testemunhas do que viram, do que foi transmitido, do que experimentaram em sua existência. Então, sejamos nós também abertos e dóceis ao Espírito Santo, a este Espírito que nos guiará, nos conduzirá e nos fortalecerá no caminho do Senhor. Dando coragem, como deu aos apóstolos, aos mártires e a todos os cristãos, porque eles ouviram profundamente a voz do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que vai se manifesta e torna-se testemunhas do que viram, do que foi transmitido e do que experimentaram em sua existência. Isso é importante. No mundo de hoje, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, no mundo de hoje, toda a nossa comunidade, ou todos nós, posso assim dizer, todos nós, somos chamados a colaborar com o Espírito Santo, a colaborar com o Espírito Santo, com o Espírito da nova vida, para renovar o mundo, para transformar esse mundo. Aonde não tem amor, que eu leve o amor. Aonde não tem esperança, que eu leve a esperança. Aonde não tem paz, que eu leve a paz. Aonde não existe a verdade, que eu leve a verdade. Então, sejamos testemunhas da misericórdia. Se aonde não há misericórdia, que eu leve a misericórdia. Mas sejamos nós, cristãos, sem fazer acepções de pessoas, de credo, de crença, de raça e de cor, de gênero, ou seja, de que for. Todos são filhos e filhas de Deus. E todos são convocados por Deus, por meio do Espírito Santo, a dar testemunho da vida que Jesus viveu neste mundo, da vida eterna, da vida em abundância. Por isso que Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente. Então é um renovar, para renovar esse mundo. Vamos fazer um novo Pentecoste, esse Pentecoste que renova a face da terra. Tanto na atividade cotidiana, renovando então na luz do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo, tanto na atividade cotidiana como nas vocações extraordinárias. E isto sem perder a coragem, porque o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza.
sem perder a coragem de ir, vai, mesmo que a gente seja caluniado, perseguido, menosprezado, chicoteado, seja como for, mantenha seu foco em Jesus, mantenha seu olhar fixo em Jesus. Você está vendo atrás aqui do vídeo o crucifixo? É fixar o seu olhar nele e se vai, mesmo diante de todas as fraquezas humanas que nós possamos ter. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela vai indicando, orientando que o caminho correto é o caminho do seu Filho Jesus. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que dá a vida. Por isso, Ele envia o Espírito Santo para dar testemunho dessa verdade, que é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isto, repito, então com essa coragem, porque o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, como diz o livro Romanos, como diz em Romanos 8, versículo 26. Corrige. O Espírito Santo corrige. O Espírito Santo incentiva o nosso esforço. O Espírito Santo então corrige, incentiva o nosso esforço, faz convergir tudo para o bem comum, como diz a segunda leitura. Porque todo dom, ou seja, todos os dons, todo o carisma vem só do Espírito Santo. O dom da língua, o dom de orar, o dom de servir, o dom de proclamar, o dom de falar, o dom de pregar, é esse dom que é vinda pelo Espírito Santo. Então todo cristão e cristã batizado e batizada, até aquele pelo desejo, já manifesta então essa graça e manifesta a abertura a receber o Espírito Santo, sobretudo pelo dia do sacramento da Crisma. Por isso que fala que é da questão da igreja, porque a igreja é essa revelação desses sacramentos visível, aonde o Deus invisível torna-se visível a todos nós. É no sacramento da Eucaristia, é no sacramento da confissão, é no sacramento da crisma, do batismo, do matrimônio, da ordem e assim por diante. É Deus se revelando no seu amor por nós. Então, muito importante não esquecer isto, porque todo dom, carisma, vem dele. O único Espírito do Pai e do Filho. Então, esse Espírito do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, é que traz, que nos dá gratuitamente o dom e o carisma. Toda a nossa vida cristã está, portanto, sob o sinal do Espírito Santo. Repito, toda a nossa vida cristã está, portanto, sob o sinal do Espírito Santo, que recebemos no batismo e no sacramento da Crisma. Nosso Pentecoste é nosso Pentecoste. Vem, Espírito Santo. Nele devemos amadurecer. Em quem? No Espírito Santo devemos amadurecer. Às vezes apanhamos, sofremos, seguimos, porque nós lutamos, como vai dizer a leitura, nós lutamos muitas vezes com a carne. A vontade da carne e a vontade do Espírito. A carne, ela puxa ao contrário daquilo que Deus quer para nós. O Espírito puxa para aquilo que Deus quer para nós, mas a carne puxa a nossa destruição, quer nos destruir, quer nos afastar. Por isso que são 3 inimigos que nós enfrentamos, que é o mundo, a carne e o demônio. Esses 3 inimigos, e a gente vai lutando com eles até o final da nossa vida, até quando Deus nos chamar.
Até chegar lá é uma luta constante. E tem uma hora que muitas vezes a carne, infelizmente, ela acaba triunfando. Porque, como o próprio apóstolo Paulo diz, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Porque muitas vezes a gente toma decisões erradas, às vezes a gente pensa errado, às vezes a gente exclui pessoas do nosso convívio, às vezes a gente discrimina as pessoas pela cor, pela raça, pelo gênero, enfim, por todos os meios e modos. E a nossa função, e que eu percebo ao longo do caminho, é que é a única função só, que é amar. É amar. Vamos amar, servir, se colocar próximo do outro e se debruçar e deliberar a misericórdia. É isso. Então esse Espírito Santo nos dá. Então toda a vida de cristãos, dos cristãos, está, portanto, sob o sinal do Espírito, que recebemos no dia do batismo e na crisma. Nosso Pentecostes devemos amadurecer. E aí, quando nós amadurecemos no Espírito Santo, aí recebemos os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos? Como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é o amor, a paz, a alegria, a paciência, o espírito de serviço, a bondade, confiança nos outros, mansidão e autodomínio. É isso, são os frutos do Espírito Santo. Vou concluir aqui essa reflexão, esse momento desse vídeo, também com o último ponto, o Espírito da novidade em Cristo. Sem o Espírito Santo, vou repetir e deixar bem claro, sem o Espírito Santo, meus amados e amadas de Deus, sem o Espírito Santo, Deus está distante. Sem o Espírito Santo, Deus está distante. O Cristo permanece no passado, o Evangelho, uma letra morta, a Igreja, uma simples organização, a autoridade, um poder, a missão, uma propaganda, o culto como um arcaísmo e a ação moral como uma ação de escravos. Sem o Espírito Santo, tudo isso fica desse jeito, nesse aspecto. Mas com o Espírito Santo, no Espírito Santo, o cosmo, o planeta, o mundo que Deus criou é enobrecido pela geração do reino. O Cristo ressuscitado está presente. O Evangelho se faz força no reino. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço. E a liturgia é memorial e antecipação. A ação humana se edifica. É nisso quando entra o Espírito Santo. Tudo se faz nova, todas as coisas. Peçamos então ao Espírito Santo que desça sobre mim, sobre você, e que fortifique a nossa casa e fortifique nesse tempo e na nossa vida, na nossa luta, na nossa jornada, na nossa história, de que possamos em Cristo ser, como Jesus disse, mais do que vencedores. Porque é nele que nós somos mais do que vencedores. Vamos passar por tribulação, calúnia, perseguição, difamação e tudo mais. Vão tentar nos destruir, mas se você permanecer no Espírito de Deus, você vai, sim, eu, você, todos nós, vamos, de fato, assim ser vitoriosos. Que Deus nos santifique, que o Espírito Santo nos guarde e nos proteja e nos caminhe sempre para esse caminho do amor, que possamos estar dóceis, ou melhor, abertos ao Espírito Santo. Viva bem essa liturgia de hoje, vá à igreja, participe e viva bem
e se abra todos os dias ao Espírito Santo. Todo dia faça uma oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele essa graça, porque é no Espírito Santo Ele que vai dar testemunho de mim, de cada um de nós, na presença do Pai e do Filho. Então fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe.